Olá, boa noite. Essa é mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, o nosso estudo bíblico de quarta-feira. Nesse último mês, nós temos meditado sobre o Natal em Mateus capítulo 1 e capítulo 2, onde nós temos uma pequena parte da narrativa da infância, do nascimento e da infância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acompanhando também o que acontece no Evangelho de Lucas. O propósito dessas meditações é nos prepararmos para as comemorações do Natal que está se aproximando, já está quase aí às portas, e é um tempo de alegria, de festividade, mas é também um tempo de nos lembrarmos do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito feliz para nós aqui do canal IP de Vila Nova, pois o nosso canal atingiu 700 inscritos essa semana. Nosso objetivo é alcançar 1.000 inscritos até o final do ano, certamente só se Deus for muito bondoso e muitas pessoas se inscreverem nessa semana, nessas 3 últimas semanas de dezembro, para alcançarmos 1.000 inscritos. Queremos alcançar 1.000 inscritos para que o YouTube abra mais ferramentas da sua plataforma a fim de facilitar e possibilitar mais transmissões de modelos diferentes para o nosso canal, para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova aqui em Goiânia. Então, se você ainda não curtiu, dá um like se você gostar do estudo dessa noite, se falar ao seu coração, e também compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas nas mídias sociais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Assim você poderá receber as notificações das publicações que fazemos no canal IP de Vila Nova. Então, tendo dito isso, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, versículo 19 até o versículo 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos fazer uma oração? Deus, nós queremos pedir que a tua palavra fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, anuncie Jesus, o Salvador, para que nós possamos crer e nos entregar e nos deixar conduzir por Jesus, que é o Salvador. Que nesse Natal pessoas não somente festejam, mas que elas sejam encontradas pelo Senhor, sejam buscadas pelo Senhor como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero desejar boa noite para os irmãos que já entraram. Se você está assistindo nesse momento, deixa um recadinho aí, uma palavra de saudação no nosso chat, para que nós possamos, no final do estudo, te dar um alô nominalmente. Também, se aparecer, se surgir alguma pergunta no decorrer dessa meditação, deixa a sua pergunta aí no chat. Assim que terminar, eu dou uma olhada antes de encerrar a transmissão e, se for possível, responder a pergunta que você colocar sobre o estudo aqui apresentado. Então vamos lá, eu quero falar sobre a humildade do rei. Quando nós olhamos para as narrativas do Natal, aqui especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, há dois fatos que não podem passar despercebidos sobre as narrativas bíblicas do Natal nesse Evangelho. O primeiro fato é que o nascimento de Cristo é apresentado por Mateus como uma assombrosa combinação do extraordinário e milagroso, junto com o humilde e o singelo. Até mesmo associado ao cruel
e ao macabro, como nós vimos no estudo da semana passada. Tanto a concepção como o nascimento de Cristo são feitos divinos ocorridos sob sua intervenção sobrenatural. E, ao mesmo tempo, nasce num lar humilde e precisa fugir de sua terra natal e depois retornar discretamente e viver na desprezada região da Galiléia naquele período da história da Palestina. O segundo fato que nos chama a atenção e não pode passar despercebido é que existe um contraste evidente entre o entusiasmo dos magos, dos gentios, e com a desconfiança de Herodes e a apatia dos principais líderes dos judeus, sacerdotes, escribas, os estudiosos da lei. Aqueles vieram a Cristo por meio de premissas duvidosas, uma mistura de astronomia e astrologia, mas isso, na providência de Deus, os conduziu até Cristo para adorá-lo. Mas estes, os judeus, os escribas, os saduceus, o rei Herodes e toda a corte judaica, eles o receberam com a apatia e um desprezo que chega a ser medonho. Estes, mesmo tendo a luz clara das Escrituras, se mostraram obtusos e fechados à revelação de Deus em andamento, bem diante dos seus olhos que estavam cegos para ver. Às vezes estamos tão preocupados em estar em paz com o mundo ao nosso redor que perdemos de vista o significado verdadeiro do que é viver pela fé. E assim acabamos nos tornando inimigos de Cristo não pela falta de fé nas Escrituras, mas pela desinteressada apatia com que a estudamos e a praticamos. Aqueles homens judeus, eles estudavam a Bíblia praticamente o dia todo, os sacerdotes ensinavam a lei semana após semana, mas quando a palavra se cumpre bem diante dos seus olhos, eles não enxergam. Isso pode acontecer conosco também, de estudarmos com tão profunda a perseverança as Escrituras, mas na hora de fazer o que ela ensina, darmos de ombros, desviarmos o nosso olhar, desviarmos a nossa atenção, nos afastarmos sem querer nos comprometer com aquilo que Deus está fazendo e quer fazer entre nós. O contexto aqui de Mateus capítulo 1 e capítulo 2, nós temos meditado sobre isso, ele trabalha a premissa de que o rei está se manifestando. Warren Wiersbe, na sua série de comentários sobre o Evangelho de Mateus, ele faz um esboço simples de todo o capítulo 1 e capítulo 2 da seguinte forma. Ele diz, do capítulo 1, verso 1 ao 25, nós temos a linhagem do rei. Ela é humana, porque tem a sua genealogia, mas ela também é divina, por causa da manifestação do anjo a Maria e a José, mostrando que o que estava sendo gerado, ou quem estava sendo gerado no ventre de Maria, era um ente santo, era o Salvador que viria ao mundo para perdoar os nossos pecados. Capítulo 2, de 1 a 12, nós temos a reverência ao rei. Os magos vêm do Oriente trazendo ouro, incenso e mirra e apresentam a Cristo, ainda criança, um bebê, não mais um recém-nascido dentro de uma manjedoura, mas já um bebezinho com, quem sabe, talvez 1 ou quase 2 anos de idade, porque a narrativa bíblica não nos deixa claro que a visita dos magos foi exatamente após ou na noite do nascimento de Jesus. Pelo fato de que Jesus nasceu numa estrebaria e agora eles recebem a visita dos magos em casa, é muito possível que já tenha passado um lapso de tempo ali, não sei se de meses, de algumas semanas, não dá para saber, mas o fato é que não foi imediatamente após o nascimento de Jesus. E eles vêm para prestar a sua adoração com reverência. Nós observamos no capítulo 2, versículo 13 ao versículo 18, que meditamos nele semana passada, aqui nesse mesmo canal, a hostilidade contra o rei. Herodes manda matar as crianças com menos de 2 anos em Belém e redondezas. Essa é a tônica cruel e triste da história do nascimento de Jesus. Muitos morreram por causa da cobiça e dos homens
e de Satanás tentando impedir que Deus realizasse a sua obra de salvação e perdão dos nossos pecados. E hoje nós queremos meditar sobre a humildade do rei, capítulo 2, verso 19 a 23, porque o texto diz que ele será chamado Nazareno. Em tudo isso, Mateus deixa claro que nada acontece por acaso e que nem nada também acontece simplesmente por um triz, como nós vemos nos filmes de aventura e de suspense a respeito de temas religiosos. Nem de longe nós somos deixados a imaginar que Deus livrou o seu filho na última hora, do último momento, como acontece nos livros e nos filmes. Não, Deus providenciou tudo e ele manteve toda a sua revelação protegida de qualquer intenção humana ou espiritual de impedi-la acontecer como ele planejou. Todos os atos humanos, todas as ações demoníacas que se levantam contra o decreto eterno de Deus perecem e são derrotados, porque Deus levará a história da humanidade até o fim que ele preparou para ela. Tendo dito isso, a minha proposição nessa noite é falar um pouco sobre a humildade do rei, porque ele será chamado pejorativamente, ou seja, de forma negativa, de Nazareno. Como disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aquele que veio de Nazaré é o nosso Salvador, o Deus conosco, Emanuel. E há 2 pontos sobre essa humildade do rei que eu gostaria de deixar claro aqui, partindo desse texto que nós acabamos de ler. Aqui na prancha que eu estou mostrando, nós temos um mapa da Palestina, na época em que Jesus nasceu. A Judéia, lá na parte sul, Samaria ao centro, e a Galileia aqui em cima, com o mar da Galileia, uma região muito pequena, muito pobre, e que é pouco maior aqui do que a região de Goiânia. O mar da Galileia inteiro, ele cabe dentro do centro urbano, do perímetro urbano da nossa capital aqui em Goiás. E a Galileia toda é uma região um pouco maior, que abrange poucos quilômetros, não mais que 40, 50 quilômetros de largura e comprimento, muito pequeno. E é ali que Jesus vai viver a maior parte do seu ministério aqui na Terra. E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa Galileia. Primeiro, os caminhos da providência são seguramente conduzidos por Deus, conforme você lê no verso 19 a verso 22. A providência de Deus não cabe nem no drama e nem no suspense hollywoodiano do cinema. A história bíblica da redenção não vive por um triz, quase perdendo o jogo. Ela é segura e conduz as nossas vidas diretamente para a execução dos decretos divinos. Ela engloba pessoas, lugares, eventos, circunstâncias históricas, seres espirituais e também seres e pessoas de carne e osso, pensamentos, disposições, decisões, sonhos, ações e também reações das pessoas a tudo isso que Deus está realizando através do nascimento do seu filho Jesus. Todas essas palavras que eu disse aqui, mencionei em cadeia, elas estão relacionadas à providência divina com respeito à encarnação de Cristo e à nossa redenção. Ela não pode ser explicada pelo acaso, pelo talvez, ou quem sabe, mas ela navega pelo risco retilíneo da vontade de Deus que atravessa os tempos, os contratempos, as reviravoltas da história, pois Deus é quem controla, pela sua providência, tudo na história humana. Então, tudo o que acontece em torno e a respeito de Jesus, narrados aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, como diz o próprio Mateus, é para cumprir o que Deus já havia dito pelos profetas lá atrás, mas que agora começa a realizar pontualmente na história divina. Como diz Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ao cumprir-se a plenitude do tempo, Deus enviou Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei, para ser o nosso Redentor.
Então, essa providência, ela diz respeito a pessoas e lugares. Herodes morreu. Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. Há um erro de conta quando foi feito o calendário baseado no antes e depois de Cristo, de modo que é muito provável que Jesus Cristo tenha nascido de 5 ou 4, 5 ou até 7 anos antes do ano zero, que era para ser o ano do nascimento de Cristo. Cristo não foi crucificado, como muitas vezes pensamos, no ano 33, mas muito provavelmente no ano 28, 29, no máximo o ano 30 da era cristã. Herodes morreu no 4º ano antes do ano zero, quando começou nova contagem. E então Deus visita de novo a José em sonho e diz: agora você deve sair do Egito e voltar para a terra da Palestina, porque aqueles que procuravam matar o menino morreram. A providência de Deus, ela trata com pessoas poderosas e as tira do caminho, ou as coloca no caminho. Deus trata com pessoas desconhecidas, como um homem chamado José, mas que tem tudo a ver com o que Deus está realizando no nosso meio. O propósito de Deus e a providência de Deus também fala a respeito de anjos e sonhos. Um anjo, um sonho, um país, o Egito, e uma cidade, Nazaré, estão envolvidas nessa questão. Deus falou a José em um sonho sobre retornar do Egito. Deus falou a José em um sonho sobre ir morar em Nazaré. Deus falou por meio de um anjo do Senhor a José, falou a Maria, Deus falou a muitas personagens bíblicas da época do Novo Testamento. Agora, a providência de Deus e o seu projeto sendo realizado diante dos nossos olhos e no nosso meio exige disposição e precaução. Deus diz para José que ele deveria ter disposição e agir. Pega o menino e a sua mãe e volta para Israel. José dispôs-se e obedeceu aos mandamentos e às orientações de Deus. Ele vai morar aonde Deus manda. Ele segue o caminho que Deus mandou ele seguir. E o texto é interessante quando diz que Deus advertiu e preveniu a José a respeito de como e onde ele deveria morar em Israel. Acompanhe comigo aí o texto, ele diz: por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Não é o acaso que empurra José para a Galiléia. Não é o medo que empurra José para a Galiléia. É a prevenção de Deus, é a advertência de Deus, é a condução histórica de Deus na vida da família do nosso Salvador Jesus. Então, os caminhos da providência são seguramente conduzidos por Deus, conforme está escrito na história de Jesus em Mateus capítulo 2. Segundo, voltando ao mapa da Galileia, agora mais perto, Deus colocou o Cristo no centro e no anonimato ao mesmo tempo. Nazaré, embora aqui no mapa nós vemos Nazaré lá na parte norte, a Palestina ainda subia até lá perto de Tiro. Havia mais outras províncias que o Império Romano havia subdividido a Palestina, como Decápolis, que fica aí ao lado direito da Galileia, e as regiões lá de Tiro e Sidom, que também estavam debaixo do domínio romano. E você vai observar que Nazaré, ela passa a ser o centro da história porque o Messias foi colocado lá. Mas, ao mesmo tempo, Nazaré é anônima. O Antigo Testamento não a menciona. Os grandes historiadores do período interbíblico, Heródoto e Joséfo, não a mencionam. Nazaré é simplesmente anônima. Era uma cidade pequena, mas não tão pequena, pois comportava uma sinagoga judaica e é lá que Jesus vai fazer o seu primeiro sermão. Então, por que Jesus vai parar em Nazaré? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas
ele será chamado Nazareno, aquele que veio de Nazaré. E essa expressão, ela é pejorativa, é quase um xingamento, alguém que veio de uma das cidades e das regiões mais pobres da Palestina. A Galileia, ou chamada Galileia dos Gentios, era a região mais pobre da Palestina, embora estivesse ali ladeada pelo Vale do Esdraelon, que era um dos vales mais férteis do mundo, onde se produziam um dos melhores vinhos daquela época, que o próprio imperador romano pedia remessas especiais dele para beber lá em Roma. E que o peixe de São Pedro, que era pescado aqui no Mar da Galileia, também era famoso. Mas, apesar disso, era uma das regiões mais pobres do mundo no que diz respeito ao IDH, né, ao índice da condição humana. Observando um pouco mais o texto, quais profetas haviam dito que o Messias seria chamado Nazareno? Aparentemente nenhum. A palavra Nazaré tem uma origem na palavra hebraica nazir, separado, ou netzer, que significa um ramo ou renovo. E vários profetas chamaram o Messias por esse nome: Isaías 4, 2, 11, 1, Jeremias 23, 5, 33, 15, Zacarias 3, 8, 6, 12 e 13. São textos que apontam para essa interpretação da palavra Nazaré, aquele que é separado, como um nazireu. E assim, é muito possível, conforme diz o texto, que essa expressão de 2:23 seja uma citação de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Jesus veio de Nazaré. Nazaré fica bem perto do centro da Palestina, a meio caminho da extremidade sul da Galileia e o Monte Carmelo. Foi uma cidade totalmente sem importância para a história, pois nem sequer o Antigo Testamento, o Talmud, nem Joséfo a mencionam. Era uma cidadezinha nas montanhas ao norte da planície do Esdraelon, com uma excelente vista para os antigos campos de batalha do Antigo Testamento ali do Vale de Megido. Hoje é El Nazira, uma cidade pequena ao redor de uma fonte. Tinha tamanho suficiente para abrigar uma sinagoga judaica, conforme está escrito em Lucas, capítulo 4, 16, onde Cristo pregou o seu primeiro sermão, como eu já havia dito. Jesus era o Nazareno, e seus discípulos também foram chamados assim no começo, Atos 24, 5, dito que os discípulos são das seitas do Nazareno. Até hoje, as palavras árabes e hebraicas para cristãos ainda é a mesma e tem a ver com Jesus ser chamado de Nazareno. José e Maria já haviam morado ali antes, pois Maria recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Qual que era a situação da Galileia? A Galileia, dos tempos de Jesus Cristo, era uma das regiões mais pobres do Império Romano. Jesus nasceu em Belém, pequena cidade de Judá, e viveu em Nazaré, uma vilazinha menor ainda. Deus se revela avesso à pompa, à publicidade e à fama. Todas essas são amigas da soberba. Pompa, publicidade e fama. A soberba anda de braços dados com essas três companheiras. Ele escolhe a discrição, a simplicidade e a humildade. Quando nós olhamos então para Jesus, nós percebemos que o nosso Salvador nasceu humilde e viveu em humildade. Essa é a conclusão do nosso estudo de hoje. Jesus não buscou o palácio, a capital, a movimentação. Ele foi para o discreto, para o desconhecido, para o anônimo, para o local onde ele poderia crescer até poder assumir o seu ministério público, e ainda falta 30 anos para isso acontecer. Deus faz assim. Ele coloca seus servos em lugares anônimos, escondidos, que a gente pensa que o progresso nunca vai chegar, mas ali ele está educando, ele está treinando, ele está preparando os seus para as missões, para as obras, para os trabalhos
os quais ele está sendo preparado. Às vezes nós, pastores, somos enviados para igrejas menores e alguns de nós ficam chateados com isso porque todos sonham com um futuro de fama, de sucesso, de ser conhecido nacionalmente. Mas Deus não se preocupa com isso. E nós precisamos aprender a não nos preocupar com isso. Pessoas que querem ser atrizes e atores porque querem sucesso. Pessoas que querem ser cantores de sucesso, não tanto para vender e cantar a sua música em vários lugares, mas para ficar rico, para ficar famoso, para poder gastar, viver e ter as coisas com abundância e às vezes até com esbanjamento. Deus é avesso a essas coisas. Ele enviou o Rei, o Todo-Poderoso, como um humilde servo que nasceu numa cidade pequena e cresceu numa cidade menor ainda, para ser preparado para a obra que tinha de realizar. E eu quero então concluir esse estudo fazendo 3 aplicações rápidas. O que esse breve relato nos diz sobre o Natal de Jesus Cristo? Primeiro, não importa quando e onde, importa quem nasceu em Belém e quem viveu em Nazaré. Foi Cristo, o Salvador. A sua vida não somente nos inspira, mas nos ensina como devemos viver, vidas de humildade e vidas de simplicidade. Nós precisamos aprender a ser mais simples, a ser menos exigentes com as questões da vaidade e não nos apegarmos tanto a elas, simplesmente vivendo para a vaidade. Jesus não buscou pompa, Jesus não viveu com pompa, Jesus não ensinou a pompa, Jesus não ensinou a publicidade, o ser conhecido, a fama, ele não ensinou o estar diante dos olhos ou simplesmente viver pelo elogio ou pela não acusação de nada. Jesus simplesmente viveu na presença de Deus. Então, não importa quando e onde. Não importa essas coisas. Importa quem nasceu em Belém e quem viveu em Nazaré. Foi Cristo, nosso Salvador. Segundo, não importam as circunstâncias. Importa a revelação do amor de Deus, que é capaz de mudar tudo em nós e nas nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor por nós. Não importa a circunstância, se ela é adversa, se ela é favorável, se há fartura ou se há falta. O que importa, ou quem importa, é conhecer o amor de Deus em Jesus. Não importa as festas, não importa as programações. O que importa é se, ao participar delas, você estará se abrindo para conhecer o Salvador. E por último, importa muito mais e acima de tudo, por quê? Por que Cristo nasceu em Belém? Por que Cristo viveu em Nazaré? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao terminarmos esse estudo, pensa bem a respeito de quem é o Jesus a quem você serve e que você diz conhecer, ou que você está conhecendo dia a dia pelas Escrituras, pela palavra de Deus. É muito bonito festejar o Natal, ver as árvores de Natal, os enfeites, os pisca-pisca, mas tudo isso não é para ofuscar o principal e o que está acima de tudo, que é conhecer Jesus, o meigo Salvador, que veio até nós, que se entregou à cruz por nós, por mim, por você, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu quero desejar aqui boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo chat, a Jéssica, a Thelma, a Ivani, o Adracir, a Cléisia,
a Daniela, a Brandina, a Maria de Lourdes, são os que colocaram a mensagem de saudação aqui no chat. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você também que não colocou a mensagem, mas está aqui conosco neste momento. Que a palavra do Senhor descanse como semente no seu coração para brotar, crescer e frutificar na sua vida. E a você que assistirá esse vídeo depois, ou a você que estiver buscando alguma coisa na internet, cair aqui e resolver assistir, que essa palavra seja consolo, seja ensino, seja alerta e seja evangelho na sua vida para que você entregue a sua vida ao Salvador, o qual nós comemoramos o seu Natal agora. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Pai de todos nós, somos gratos porque o Senhor enviou Jesus e escolheu como método de vida para o teu filho a simplicidade e a humildade, tanto material quanto a sua personalidade. E que nós aprendamos olhando e vendo o que Jesus fez e como ele fez, aprendamos a fazer uns com os outros, Senhor Deus, para a glória do teu nome, para o serviço das pessoas e para o cuidado uns dos outros. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo nós teremos a nossa cantata de Natal na igreja e embora nós possamos receber 150 pessoas lá na igreja, também nós estaremos transmitindo a cantata pelo canal do YouTube. Você é nosso convidado a participar virtualmente ou presencialmente, se for possível o templo acomodar 150 pessoas nessa noite de domingo anterior ao Natal. Desde já, se não nos encontrarmos até lá, Feliz Natal, que Deus te abençoe e te guarde nas comemorações do final de ano. Até mais.